Vou convidar você, então, a compartilhar comigo um pouquinho dessa palavra. A gente está no meio de uma série, a série chama Você Também. E há 2 semanas atrás a gente começou, semana passada eu não tive como continuar, mas a gente começou falando que todo mundo, inclusive você, aqui é importante você lembrar disso, né? Foi convidado a começar e a viver uma vida com Deus. E não existe nenhum grupo que Deus deixou de fora. E hoje a gente vai dar mais um passo em relação a isso, colocando que você também, e todo mundo que você conhece está incluído, e fazer você pensar um pouco sobre isso. E eu acho que, talvez, alguns de nós, ou muitos de nós, tenham os olhos abertos hoje, porque a gente às vezes não percebe como lá no fundo, sem perceber, a gente pode talvez excluir pessoas, e acreditar que não é para todo mundo, é só para um determinado grupo de pessoas. Mas quem sabe, hoje o Espírito Santo pode marcar o nosso coração com algo muito importante e que vai fazer diferença na nossa vida, vai fazer diferença na maneira como você enxerga a vida e vai fazer diferença nessa igreja, não tenha dúvida, se a gente tiver esse foco tão importante. Deus está aqui nesse lugar e eu tenho certeza que Ele pode falar ao nosso coração hoje. Você crê? Amém? Eu gostaria de ter preparado algo para mostrar a você, mas demandaria um tempo maior, porque eu quero mostrar para você. Eu trouxe um vídeo para mostrar a você, mas antes de mostrar o vídeo, eu preciso preparar um pouco para você o que significa esse vídeo. Porque, em geral, a gente traz alguns vídeos para fazer você se sentir bem, para dar uma descontraída ou para mostrar uma curiosidade. E esse é um vídeo interessante, eu já vi ele alguns anos atrás, ele está na internet, e ele é uma entrevista feita. Eu não sei se foi só em Curitiba, porque mostra um pouco de Curitiba, mas talvez sim, talvez não, que você ouve alguns sotaques diferentes nos entrevistados, mas você vai perceber que não é tão velho assim, mas também não é tão novo, mas que traz 3 perguntas. E as 3 perguntas é como você vê Jesus, como você vê a igreja e como você vê o cristão. E é muito interessante as respostas, mas o vídeo ficou muito longo. Como hoje eu queria só apontar para uma dessas perguntas, eu compilei e peguei as respostas das pessoas de como elas veem a igreja. Eu disse a você que eu queria ter feito algo, porque eu queria fazer essa entrevista aqui também, né? Eu queria uma câmera, ou então pegar um microfone, mas isso demandaria tempo, né? E perguntar para você como é que você vê a igreja, e fazer você pensar um pouco a respeito disso. Pastor, como é que eu vejo a igreja? A igreja, né, no mundo inteiro, a igreja de Cristo nesse planeta, ou essa igreja local aqui de Jacarepaguá? Cada um de nós pode ter uma opinião diferente. E como eu disse a você, talvez esse vídeo choque um pouco você. Algumas respostas podem ser chocantes, mas é importante que a gente seja chocado também e perceba que ali, embora não seja uma amostragem de todo mundo, existe ali um aspecto do que as pessoas, de uma forma geral, pensam a respeito da igreja. E talvez um dia você pensou assim também. Talvez ali alguém tenha respondido uma coisa que você responderia alguns anos atrás. Eu queria que você tentasse identificar isso. Talvez você veja em muitos jovens que vão estar respondendo esse vídeo, um filho, um sobrinho seu, que você, né, pensar, ele falava igualzinho, é o mesmo discurso, é a mesma mentalidade, é o mesmo pensamento. E a gente vai parar só um pouquinho para olhar para isso e descobrir onde está esse disparate, por que cada um de nós percebe e enxerga a igreja de Cristo de uma maneira tão diversa, tão diversificada. Então dá uma olhadinha nesse vídeo comigo. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente ir visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. Comunhão de pessoas, porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus,
E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro. E muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema O projetor capitalista, parou de tá? funcionar, mas continua rolando lá o vídeo, né? É só todo mundo virar a cabeça para trás. Tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de quase crise. acabando. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. É isso aí. Eu falei no início que você talvez ficasse chocado, mas não sei se você fica chocado, porque eu acho que você deve ouvir isso mais do que a gente ouve, né? Você ouve semanalmente ou diariamente gente falando da igreja e falando todo tipo de coisa. A gente nunca fala isso aqui, então de alguma maneira talvez mexa com você, como mexe comigo. De alguma maneira isso mexe comigo, né? Porque eu percebo uma coisa, as pessoas têm uma visão, elas enxergam a igreja de uma determinada maneira. Elas têm uma maneira de perceber. E eu coloquei, infelizmente o projetor acho que foi para o brejo, mas não tem problema, eu consigo passar essa mensagem para você sem um apoio visual. A minha pergunta era, será que essas pessoas têm uma imagem errada a respeito da igreja? Se eu fizesse essa pergunta para você, o que você acha? Que a grande maioria ali, né, 80% tem uma crítica. A igreja só serve para enganar as pessoas, para tirar o dinheiro das pessoas e para manter as pessoas num patamar de uma escravidão emocional, talvez até mesmo, né, na sua capacidade de pensar e decidir. E se eu entrevistasse você, né, talvez você dissesse, não, eu não penso nada disso da igreja, eu penso que a igreja é isso, aquilo outro, me ajudou nisso. Há pouco tempo atrás eu trouxe uma mensagem para abrir o meu coração para você sobre o valor e a grandeza da igreja local na minha vida. O que ela fez por mim. E foi uma mensagem muito emocional para mim, muito forte, porque o que a igreja local, o que a igreja onde eu cresci fez por mim, não tem preço. A quantidade de coisas que, né, foram evitadas na minha vida por causa de coisas que foram plantadas por pessoas na igreja. Não tem número, é impossível da gente medir, muita coisa boa aconteceu. E tem muita gente aqui que pode repetir exatamente o mesmo discurso. Realmente, pastor, a igreja fez diferença. Mas ainda assim, quando você vê esse vídeo junto comigo, talvez você pense, é isso mesmo que as pessoas pensam. As pessoas do lado de fora têm essa mentalidade. Mais uma vez, você deve ter percebido, ele foi filmado na rua, né? Onde tem todo tipo de gente. Se acabasse o culto e eu entrevistasse no pátio da igreja, ia ser muito diferente, a mentalidade, a visão seria diferente. Poderia estar falando da mesma igreja, mas cada um pode ter uma percepção diferente. E essas pessoas que você assistiu aqui, obviamente não estão enxergando a mesma coisa que eu e você estamos enxergando. Então essa pergunta é interessante. Será que a imagem que eles têm é errada? Eu e você responderíamos, claro que é errada. Por quê? Porque você enxerga de outro jeito. Não é interessante isso?
Então a resposta dessa pergunta não é que a imagem, olha que legal, efeito sonoro, não é que a imagem que eles têm é errada. Você sabe o que é? Muitas vezes pode ser distorcida. A percepção que eles têm daquela imagem. A percepção que eles têm, no caso da igreja local. Porque toda e qualquer imagem que você enxerga de qualquer coisa, como é que você vê casamento? Você tem uma imagem a respeito daquilo. Como é que você vê família? Você tem uma imagem a respeito daquilo. Como é que você vê o governo? Você tem uma imagem a respeito daquilo. E essa imagem é baseada principalmente em duas coisas. É a soma de duas coisas. É o que você realmente vê e quem você é. Essas pessoas não foram entrevistadas para perguntar qual era a história delas, de onde vocês vieram, como foi a sua infância, como é que é na sua casa, como é que você experimenta hoje a sua vida emocionalmente, como é que tem sido a sua experiência de vida, porque isso conta na resposta que eles vão dar, assim como conta na minha e na sua vida também. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que pessoas que tiveram uma infância muito difícil ou uma vida muito dura têm a tendência ou obrigatoriamente vão achar que tudo é ruim, igreja é ruim, governo é ruim, família é ruim, tudo é ruim. Não. Eu acho que crises na nossa vida pode nos ajudar a ir para qualquer direção. Uma crise na sua vida pode te ajudar a se afastar de Deus, como pode te ajudar a se aproximar de Deus. Uma grande tragédia na sua vida, na vida de alguém, pode significar um afastamento completo da igreja, de Deus, da Bíblia, de qualquer outra coisa, mas também poderia significar uma atração maior, uma aproximação ainda maior. Quem entende o que eu estou falando aqui, diga amém. Então, a grande questão não é o que aconteceu, mas como você percebe, como você reage ao que aconteceu. Deixa eu ir direto ao assunto com você. Eu acho, porque eu não mostrei para você o restante da entrevista, mas quando eles perguntam assim, quem é Jesus para você? A coisa muda completamente. 99% das pessoas falam, Jesus é um exemplo, Jesus é tudo, Jesus é maravilhoso, Jesus... Então as pessoas não têm nenhum problema com Jesus, as pessoas não têm nenhum problema com Deus, a grande maioria. Alguns vão criticar Deus, vão criticar Jesus, mas a grande maioria não tem. Tem problema com a igreja. Tem um problema com o que a igreja é ou a igreja se tornou. Muitas pessoas que talvez foram entrevistadas ou estão sendo entrevistadas, ou você conversa todo dia, tem uma história, já passou pela igreja em algum momento. Talvez a quantidade maior de pessoas que você conheça um dia já pisou na igreja ou frequenta uma igreja. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente está aqui no Brasil. Se tem igreja, se tem um lugar para ter igreja, essa cidade, cada esquina tem uma igreja. Se você mora em São Gonçalo, então mais ainda, né? Dizem que São Gonçalo tem uma igreja para cada 2 habitantes, sei lá. Não, é brincadeira, gente, exagero, mas tem muita igreja lá, deve ser a cidade que mais tem igreja no mundo. Tem muita igreja, e não nunca foi talvez difícil para alguém chegar e entrar numa igreja, ou crescer numa igreja. Mas quantas pessoas foram ofendidas na igreja? Quantas pessoas sofreram na igreja? Quantas pessoas foram maltratadas por aquelas que se esperava que tratassem bem? O que acontece quando você entra no cristianismo e começa a frequentar uma igreja é que você tem uma expectativa em relação àquelas pessoas. Porque no mundo eu compreendo ser maltratado. No mundo eu compreendo, eu entendo que as pessoas não saibam lidar bem comigo e não reagem bem a mim. É natural que no mundo eu experimente desonestidade, imoralidade, falta de integridade, qualquer outra coisa. Mas na igreja, a gente pensa assim, quando eu entro na igreja, a minha expectativa é que todo mundo na igreja vai ser santo. E deixa eu te dar uma notícia, a Bíblia diz que são, né? Todos nós somos santos, separados. Mas quando eu falo santo, é uma expectativa de que as pessoas vão ser infalíveis, ou pelo menos o máximo legais, né? O melhor que elas puderem ser, pelo menos para cumprir o meu patamar, aquilo que eu espero delas, para satisfazer as minhas expectativas. E quando alguém falha comigo e é um cristão, é inaceitável, é inadmissível. Alguém do mundo poderia, eu entenderia, não gosto dessa pessoa, não vou nunca mais fazer negócio com ela, mas um cristão,
Então a nossa expectativa muda por causa disso, e no mundo também é assim. Não é interessante que quando você lê no jornal, isso já é antigo, que alguém cometeu um crime, ninguém coloca lá fulano de tal, vírgula, e a religião dele, a não ser que seja evangélico. Mas se for evangélico, vamos colocar. Porque tem alguma coisa em relação a isso. A igreja evangélica, ela assumiu, principalmente aqui na nossa cidade, no nosso país, uma visibilidade muito grande. E a gente acaba se tornando um porta-voz do que o cristianismo é ou deveria ser. E é aqui que eu queria chegar com você. Eu queria fazer hoje com você um exercício, a gente pensar sobre o que o cristianismo é e o que ele deveria ser. Será que nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer? Porque essas pessoas do vídeo não necessariamente tinham um problema de ordem teológica. Elas com certeza tiveram um problema de ordem relacional. Você viu uma jovem falando, né? Que quando o pastor começou a atacar os homossexuais de púlpito, ela saiu da igreja. Porque a gente vive num tempo onde nós precisamos ser um pouco mais tolerantes, onde nós precisamos ser cuidadosos. Eu concordo com ela. A gente vive num tempo onde as pessoas, né, antes de que você possa falar qualquer coisa para elas, você precisa conquistá-las. Eu não sei se você concorda comigo, eu tenho isso como lema na minha vida. Eu não consigo nunca influenciar você se eu não te atrair primeiro. Eu acho que a atração é o primeiro passo. Então, se alguém entrar aqui nessa igreja completamente diferente de você, com pensamento, linguajar, mentalidade totalmente estranhas, totalmente contrário ao teu cristianismo, o que você faz? Você vai fazer de tudo para atrair essa pessoa, para depois pensar em influenciar. Você não vai jogar toda a sua influência sobre ela, acreditando que isso vai funcionar, porque não vai. E nós temos um ótimo exemplo. Jesus se sentava com pecadores e não pecava, mas ele atraía pecadores. Quem está vivo aí, diga amém. Para muitas dessas pessoas que ou eu e você conhecemos e não vão pisar na igreja, não gostam de igreja, é porque a igreja para elas é um ambiente estranho. Talvez você estava vendo esse vídeo comigo e pensando, poxa, esse pessoal tinha que vir aqui nessa igreja, não é? Metido a gente é, né? Eles tinham que vir aqui, eles tinham que ter uma experiência completamente diferente, não sei, mas nas igrejas que eles vão, ou que você conhece alguém que foi, se sente um peixe fora d'água. Por vários motivos. Às vezes por causa disso, porque tem uma visão distorcida que crente é intolerante. É engraçado porque nós somos acusados como evangélicos de dizer o seguinte: a minha religião é a única verdadeira, as outras todas são erradas. Mas esse não é o discurso de toda e qualquer religião, né? Ainda assim, claro, não é um bom discurso. Quando você diz que você está certo e está todo mundo errado, você não conquista ninguém. Você sabe quantas vezes Jesus falou que ele está certo e está todo mundo errado? 0. Ele não veio para dizer que ele estava certo. Ele veio para servir. E ele afetou e tocou a vida de tanta gente. No final das contas, ele nunca precisou dizer, porque todo mundo sabia que ele estava certo. Mas nós vamos, sem perceber, assumindo essa imagem. Nos consideram intolerantes, homofóbicos, bitolados, não conseguem enxergar nada, não conseguem, né? São facilmente influenciáveis. Ou quando não são, consideram os crentes num patamar, às vezes, muito alto para ser alcançado. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Pessoas com quem eu conversei: por que você não vai na igreja? Eu ainda não estou pronto, eu ainda não cheguei lá. Eu entro na sua igreja, André, e as pessoas de lá são maravilhosas demais, são santas demais, são perfeitas demais. Quem me dera conseguir ser assim? Mas eu não consigo. E enquanto eu não conseguir, eu não vou na igreja. Algumas, não poucas, pessoas que eu conversei falam: eu quero muito me entregar a Jesus, mas antes eu tenho que fazer algumas coisas, antes eu tenho que me acertar. E algumas delas eu falei: deixa eu te perguntar um negócio, antes de tomar banho, você pega um lenço umedecido e se limpa todo? Claro que não, André, isso seria doideira, já vou tomar banho. Então, é a mesma coisa. Deus não está esperando que você se limpe todo, não, Ele quer que você mergulhe nele. Porque Ele tem um plano na sua vida, é Ele que pode te lavar, ninguém mais pode. Não tenta você mesmo fazer isso. A pergunta é: será que nós achamos que igreja é só para crentes?
E, em geral, a gente usa esses exemplos. A menina fala, eu tenho cabelo verde, tatuagem, piercing, essas coisas que são visíveis. Eu não sei se isso ainda te choca, eu espero que não. A gente vive já há muitos anos lidando com essas coisas. Não me choca, eu acho, mais nada. Claro, algumas coisas podem parecer exagero para nós, mas não são essas as questões. As pessoas que entram, às vezes, se sentem inadequadas na igreja, não são necessariamente as que trazem alguma marca no seu corpo, trazem uma marca lá dentro. Não necessariamente tem nada do lado de fora mostrando, olha, eu não quero saber de Deus. Tem alguma coisa lá dentro dizendo, eu fui marcado, eu fui ferido, eu não sei se eu quero alguma coisa com Deus. E a gente às vezes nem vai enxergar. Mas muitas vezes nós vamos descartar pessoas pensando, não é muito a tua praia essa igreja, você tem que procurar algum outro lugar para você. Claro que você nunca vai falar isso, mas em geral há algo em nós que às vezes faz a gente pensar nisso, e a gente sem perceber exclui algumas pessoas ou alguns grupos. Deve ter gente que você pensa, que você conhece, que nunca vai entrar numa igreja. Por quê? Porque parece que nunca vai ter aquele perfil de crente. Então você acredita que a igreja é para crentes. E se a igreja é para crentes, então Jesus é para crentes, e a salvação é para crentes, e nada podia estar mais longe da verdade. Todo mundo que Jesus chamou, originalmente, não era crente, era incrédulo, todos eles. Ele não veio para crentes, ele veio para incrédulos, para pecadores. E ele não convidou ninguém a acreditar nele de cara, ele não convidou ninguém a fazer o que ele está mandando, ele convidou apenas a segui-lo. E depois a gente conversa mais, e depois a gente dá outros passos. Como é importante a igreja absorver isso. Porque Jesus atraía pecadores. E se a igreja local hoje não atrai pecadores, nós não estamos cumprindo propriamente o que é ser corpo de Cristo. O que é imitá-lo propriamente. O que é, de fato, ser coletivamente o que ele era individualmente. Porque nós somos o seu corpo. E é tão importante, tão importante, que a nossa mente seja renovada nesse sentido. Quem é que sabe qual é a missão dessa igreja local? A gente anotou, inclusive se você tiver um boletim, está escrito lá. Qual é a missão dessa igreja aqui? Está escrito aí, não tem dúvida. Levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Guardou? Pode ler junto comigo, falar junto comigo? Levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. É a nossa missão. A gente já mudou algumas vezes, a gente está tentando chegar numa expressão que revela isso claramente. Eu acho que a gente encontrou uma muito boa. Mas no meio dessa frase tem uma palavra muito importante. Logo lá, a segunda palavra, pessoas. Levar pessoas. Quem são essas pessoas? Qualquer pessoa. Você é uma dessas pessoas, a gente quer levar você a um relacionamento ainda mais profundo do que aquele que você tem hoje. Eu não sei qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus, quanto de intimidade você tem com Ele, mas sim, há mais um passo, e mais outros depois. Mas eu e você precisamos enxergar que pessoas são um monte de gente que a gente não tem contato nenhum. E a gente quer levá-las a dar um primeiro passo no relacionamento com Deus para se tornando cada vez mais profundo. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo exatamente o que Jesus fazia e o que Ele deseja que nós façamos. Quem são essas pessoas que estão lá no meio da nossa declaração de propósito? Será que a gente está excluindo alguém? Será que alguém fica de fora? Você sabe por que eu estou falando isso para você? Porque embora eu acho que você está entendendo muito claro o que eu estou falando, eu acho que não é difícil entender isso. Claro, pastor, Jesus veio para todo mundo tem que ser salvo, graças a Deus. Mas há algo dentro de nós, e a gente nem sabe porquê, nem sabe explicar, mas há algo dentro da igreja, há algo dentro dos cristãos, que a gente não sabe porquê, mas a gente gosta de complicar um pouquinho o que Deus tornou tão simples. Nós temos uma teologia pessoal, eu vou provar hoje para você, na palavra de Deus, que isso não é só seu, todo mundo tem isso. Que muitas vezes é um empecilho e é um obstáculo para que as pessoas se aproximem de Jesus.
Eu não estou criticando você, eu estou criticando todo mundo, inclusive eu. Todos nós temos isso. Todos nós criamos algumas ideias, pensamos, não, peraí, você quer servir a Jesus? Você tem que mudar isso, você tem que parar com aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E depois você se pergunta, por que eu acredito nisso? Porque eu fui ensinado assim, porque alguém me falou isso, eu acredito que é assim, pronto. Mas nunca você foi lá procurar exatamente confirmar isso na palavra de Deus, de uma maneira bem clara. Nós precisamos comunicar o Evangelho para as pessoas que seja fácil e acessível. Diga comigo, fácil e acessível. Nós adoramos coisas que são fáceis e acessíveis. Nós somos atraídos por coisas que são fáceis e acessíveis. Quando é difícil e inalcançável, a gente se distancia, a gente repele, a gente não quer. Por que eu vou me esforçar nessa direção? Mas o Evangelho que Jesus veio trazer, nitidamente é fácil. Eu não estou dizendo que a vida do cristão é simples, não. E que tudo é muito fácil, não é isso. Mas o Evangelho da salvação de Jesus, Ele tornou muito fácil e acessível. Se você estava aqui nos 90 dias, eu espero que isso tenha ficado claro para você. A única parte com a qual a gente conseguiu entrar, não teve mais nada para a gente fazer, nenhum sacrifício que você tenha que fazer. Ele falou, eu vou fazer. Eu vou ser o sacrifício. Eu vou ser a tua justificação. A única coisa que você tem que fazer é confiar em mim. A única coisa que você tem que fazer é colocar a sua fé no teu Salvador. Não foi isso que a gente fez? Ou para ser salvo, Deus exigiu que você lesse a Bíblia inteira? Olha, para ser salvo, você tem que aceitar Jesus, ler a Bíblia 40 vezes, dar 5 voltas em volta do quarteirão da igreja e andar de um pé só durante um dia. Não tem nada disso. E não tem nada nem parecido com isso. Não tem nada dizendo que você tem que se comportar perfeitamente. Na antiga aliança, sim. Para alcançar o favor de Deus, você tinha que se comportar perfeitamente. Ninguém nunca conseguiu. E ainda assim, Deus foi misericordioso. E conseguiu, né? E continuamente Ele era fiel à sua própria aliança. Não tem nenhum lugar dizendo, primeiro você tem que mudar isso aqui, você tem que parar de fumar, senão você não vai poder servir a Jesus. Não vai. Não tem nada disso na Bíblia. Na verdade, todo mundo que começa a seguir a Jesus, percebendo ou não, entendendo ou não, aceitando ou não, tem pecado e tem pecados na sua vida. O problema é que a gente fica medindo o pecado um com o outro e fala, eu tenho pecado, mas não é tão grande como aquele. Então eu acho que Deus me aceita melhor. Você pode servir a Jesus, sim. Como você estiver, aonde você estiver. Pastor André, o senhor não está abrindo muito essa porta? Não fui eu que fiz isso, foi Ele. É uma pena que a gente pensa que a gente tem alguma ingerência nisso. Quem sou eu para abrir ou fechar um pouco mais a porta que Ele abriu? Não tem nada que impeça você de seguir a Jesus. Ele deixou isso muito claro. Você que decide até onde você vai com Ele. Até que nível de intimidade, de compromisso você consegue ter com Ele. Quem está vivo aí, diga amém. Misturei tudo agora. Algo interessante no início da igreja, que eu gosto muito, e você vai ter que ler na sua Bíblia, porque o telão entrou em greve hoje, né? Mas há um capítulo que eu amo muito, que é Atos, no capítulo 15, que mostra um momento da igreja sensacional, que para mim se tornou um versículo lá, um dos mais memoráveis. Eu uso ele para tudo aqui na igreja. Atos capítulo 15. Deixa guardado lá, porque eu não vou falar dele agora imediatamente. Eu queria que você olhasse para cá. Quando a igreja começou, lá no primeiro século, depois que Jesus ressuscitou, grande milagre de todos os tempos, depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, tomou conta da igreja, e aqueles homens, os apóstolos, começaram a efetuar os mesmos milagres de Jesus, começaram a pregar a mesma mensagem, só que agora, com o ponto mais importante de todos, nós estamos falando de um homem que ressuscitou. Esse é o ponto final, essa é a grande questão do Evangelho. Nós não seguimos a Jesus porque nós adotamos uma religião, nós não seguimos a Jesus por causa de um livro que você tem na sua mão, esse livro só existe por causa desse evento. E essa religião, entre aspas, porque eu não acho que cristianismo seja, mas essa religião que eu e você estamos inseridos só existe por causa desse evento. A gente já falou isso algumas vezes aqui na igreja. Se Jesus não ressuscitou, isso aqui não faz o menor sentido. Esse é meu? Não.
Vamos lá. É a ressurreição que começa tudo. Buda não ressuscitou. A religião do budismo segue os seus ensinamentos. E, entre outros, Maomé e tantos outros líderes aí, existe. Só que nenhum deles disse assim: olha, tudo se resume em mim. Porque se eles dissessem isso, no momento que eles morressem, acabou a história. Mas tudo que Jesus falava se resumia nele, é quem ele era. Eu sou. Quantas vezes ele disse? Então, quando ele morre, não faz mais sentido nenhum. É só porque ele ressuscita que tudo começa a fazer sentido. Nós só estamos aqui hoje por isso. Eu creio que eu e você vamos ressuscitar também. E eu acho que você crê nisso também. Que a vida não termina quando a gente está lá, no cemitério, e o seu corpo está ali, e a gente está chorando, saudade, e agradecendo: Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa, e a gente tem a impressão de que acabou. No ano passado, no final do ano, a minha mãe foi estar com Jesus, e eu choro de saudade, como qualquer pessoa normal, e eu sinto falta, como qualquer pessoa normal, mas o que vem encharcando meu coração dia após dia é que está chegando o dia que eu vou revê-la, nós vamos nos encontrar outra vez, como várias outras pessoas. Quem pode ter essa esperança? Só quem crê numa ressurreição. Essa é a base. E depois da ressurreição, esses homens começam a pregar a ressurreição e a igreja começa a acontecer. Só que a igreja, originalmente, ela era composta principalmente, ou quase que 100% de judeus. Faz sentido. Jesus era judeu. Ele era o cumprimento da profecia judaica, messiânica, o Messias. Chegou, nem todos os judeus, não todos, muito poucos judeus creram em Jesus, mas ainda assim eles entenderam: é o nosso Messias que a gente esperava, que foi profetizado por todos os profetas. Chegou. Então eles pensavam: é uma continuação do que a gente estava vivendo, uma continuação do judaísmo. E era muito difícil para eles entenderem qualquer coisa diferente daquilo. Então, na grande maioria, pensa bem, você mudar os seus costumes é muito complicado. Eles estavam acostumados a todo ano fazer sacrifício para pecados, e a todo sábado fazer isso, aquilo outro, e chega alguém e fala: não precisa mais nada disso. Jesus resolveu toda essa questão, e a partir de agora é diferente. Para isso mudar dentro deles é muito difícil. Então, com certeza, muitos daqueles judeus agora acreditavam em Jesus, honravam e serviam e cultuavam a Jesus, mas não conseguiam abrir mão de algumas outras práticas. Tudo bem, estava na cultura deles, estava no sangue deles. Aos poucos, Deus é especialista em aos poucos mudar culturas. Ele fez isso várias vezes. O problema é que começou a acontecer um negócio interessante. Deus começou a falar: olha, eu queria que... Jesus fala isso, olha, vocês agora vão por todo mundo pregar o evangelho. E aquilo era muito novo e desafiador. Os discípulos pensavam assim: bom, a vida inteira nos ensinaram que a gente tem que se separar de todo mundo, que a gente não deve se juntar com ninguém, que a nossa lei nos proíbe de ter comunhão com outros povos. Qualquer outro povo que não era judeu era considerado gentio, e eles tinham isso: nós não podemos entrar na casa de um gentio. Era proibido, por lei. E agora Jesus está falando para a gente ir até eles, para atrair essa gente para aquele nosso pensamento, para a nossa religião, para a nossa verdade de uma ressurreição. Será que vai dar certo? E deu, só que demorou um pouco, porque os discípulos não entenderam muito bem ir de por todo mundo. Eles pensavam que era ir de por toda a vizinhança, eles ficaram só por ali. E eu já contei essa história para você. Em algum momento Deus fala para Jesus: o teu movimento parou de se movimentar, não está andando, o negócio ficou empacado, a gente precisa recrutar alguém. O que você acha daquele ali? E Jesus fala: Saulo de Tarso? Não sei se é uma boa ideia, porque esse cara está indo contra tudo que a gente está fazendo. E Deus Pai deve ter falado: exatamente, ele é uma ótima opção. Vai lá, desce lá e recruta ele. Jesus desce, recruta Paulo. Isso não está na sua Bíblia nem na minha, estou só inventando. Mas em algum momento Paulo, ele era Saulo, agora Deus muda o nome dele para Paulo. Ele tem um encontro real com Jesus, e ele tem no seu sangue esse desejo de ir pregar aquele evangelho. Ele era cidadão romano e judeu, mas ele quer pregar aos gentios.
E ele sabe que é a praia dele, ele não para de fazer isso. E agora a igreja começa a crescer absurdamente. E agora aquela igreja se torna uma igreja com dois grupos diferentes demais de pessoas: judeus e gentios. E aquilo era complicado. Antes de Paulo se converter, Deus fala com Pedro: Pedro, eu quero que você vá na casa de um gentio. E para garantir, Deus dá uma visão a Pedro, manda um anjo na casa do gentio lá, que é um centurião chamado Cornélio, manda um anjo e fala assim: olha, você deve mandar a gente buscar Pedro, que está no endereço tal, no lugar tal. Ok. E Pedro está lá, tem uma visão, e Deus fala: é assim, assim, assado, agora desce que tem 3 homens que vieram buscar você, vai com eles. Ficou bem claro, Pedro? Não podia estar mais claro. Eu vou, Senhor. E ele vai, e agora ele vai ter que entrar pela primeira vez, porque já se passaram 15 anos desde que Jesus se ressuscitou, e Pedro nunca entrou na casa de um gentio para pregar a palavra. 15 anos depois da ressurreição. Eu não sei, mas eu acho que Pedro, assim, respirou fundo antes de entrar, quando estava na porta. Ai, meu Deus, é isso mesmo? Eu vou ter que fazer isso? Eu não acredito. E ele entra. E todo mundo naquela casa está impressionado com tudo que Deus está fazendo. Está impressionado. Eles estão doidos para ouvir Pedro falar. Eles estão doidos porque Pedro foi uma testemunha ocular, andou com Jesus. Esse cara é o cara. Então a gente vai ouvir ele falar. Olha só o discurso introdutório de Pedro. A primeira coisa que ele fala está em Atos 10, 28. Pedro diz assim: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentio ou mesmo visitá-lo. Ah, bom dia para você também, Pedro. E ele continua dizendo assim: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo homem algum. Aí a pessoa, você chega e fala isso na minha casa: pastor, eu não queria ter nenhum contato contigo, mas Deus falou que eu não devo considerar você nem imundo, nem impuro. Em outras palavras, até ontem eu achava que você era. É isso que ele está dizendo aqui. Até algumas horas atrás eu considerava todos os gentios impuros e imundos, nunca podia me associar com eles. Mas Deus me mostrou que eu preciso estar junto com vocês. Que honra receber você, Pedro. Obrigado por ter vindo. E ali, cara, o Espírito Santo faz algo tremendo. E Pedro fica estatelado porque vê o mesmo Espírito de Deus que caiu sobre os judeus, agora caindo sobre os gentios. E não tem como negar o que está acontecendo. Deus não veio só para um grupo de pessoas, Ele veio para todos. E aí acontece algo interessante em Atos capítulo 15. Você tem a sua Bíblia? Atos 15, verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Vocês estão ouvindo barulho de chuva? Isso é bom, porque a gente está pregando aqui, depois que terminar acaba a chuva, tá? Então relaxa, não fica olhando para o relógio. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, passaram a ensinar aos irmãos. Aqui tem uma denúncia. E ele diz o seguinte: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Opa! Isso é novidade. Tinham dito para a gente que bastava crer em Jesus. Não é só isso mais? Não. Vocês têm que ser circuncidados. Vocês têm que cumprir a lei de Moisés. Aí vocês podem ser salvos. Verso 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Você sabe, não é claro. Paulo sabe muito bem que não há necessidade de ninguém virar judeu para ser salvo. É o contrário. É simplesmente fé em Cristo Jesus. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, uma viagem, tratar essa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja principal cristã estava em Jerusalém. Lá estavam os principais apóstolos e presbíteros. Então, vamos lá fazer uma reunião com esse pessoal e perguntar a respeito disso. Chega lá, a gente tem que saber como é que é esse negócio. Vocês estão dizendo agora que tem que se circuncidar. Todo mundo sabe o que é circuncisão? É uma cirurgia. E essa reunião é tão importante, queridos, porque eles vão discutir se para ser cristão você tem que se circuncidar. Se essa reunião não tivesse acontecido, ou se alguém não tivesse intervido nessa situação, essa igreja ia ser cheia de mulheres hoje, pouquíssimos homens. Porque a gente ia ter um centro cirúrgico aqui na quadra,
E os homens iam trazer as mulheres de carro e falavam assim, olha, Deus está falando no meu coração, mas eu não sei se é hoje, se eu devo me entregar a Jesus ou não. Isso aqui foi extremamente importante, a gente às vezes nem percebe como isso aqui se reflete em outras áreas, de como a igreja enxerga o mundo. Diz assim, verso 3, a igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram, algo importante, como os gentios tinham se convertido, e essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido em Jesus. Interessante, os fariseus, que eram os maiores perseguidores de Jesus, agora se tornaram cristãos. O que aconteceu? Uma ressurreição aconteceu. Eles viram Jesus preso numa cruz, morrendo, e agora, 3 dias depois, eles veem ele lá. Jesus está andando com seus discípulos, tomando café com eles na praia. Tem alguma coisa errada. Ele é o Messias, e eles se convertem e começam a crer em Jesus, mas não conseguem abrir mão da sua raiz judaica, era muito forte. E disseram, verso 5, no finalzinho, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você, você sabe por que a igreja de Cristo, as pessoas resistem tanto? Por que nós nos tornamos resistíveis? Nós deveríamos ser irresistíveis como igreja cristã. Por que as pessoas nos resistem? Não é, raramente ou quase nunca é por causa de alguma coisa que a gente botou nova, é porque coisas que a gente segura que são velhas, coisas que a gente deveria ter abandonado lá atrás. Aqui está, eles precisam seguir a lei de Moisés. Sim, Jesus é maravilhoso, perfeito, mas ele é quase completo, não é perfeito e completo. A gente precisa da lei de Moisés também. Versículo 6, graças a Deus pelo versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. E depois de muita discussão, talvez algumas horas se passaram, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Está falando de Cornélio. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, os gentios, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Verso 9, se você tiver uma caneta, não tiver medo de rabiscar sua Bíblia, você tem que sublinhar essa primeira parte. Ele quem Deus, não fez distinção alguma. Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé, porque é só pela fé e mais nada. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Pedro está falando. Eu estivesse lá, eu estava com ele arregalado, olhando para Pedro. É isso aí, Pedro, dá neles. Por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos, olha que interessante, um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Pedro está dizendo para os seus queridos apóstolos e presbíteros, queridos, quem que vocês acham que está enganando? A gente não consegue cumprir essas leis, nenhum dos nossos antepassados conseguiu, ninguém consegue, e a gente agora quer colocar sobre eles, sobre os gentios, que nem culturalmente estão prontos para isso. Verso 11, eu amo verso 11, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Se o judeu é salvo pela graça, todo mundo é salvo pela graça, os gentios são salvos pela graça. Eu li o versículo 12 com outro olhar. A Bíblia diz assim, porque quando Pedro fala isso, não é, para mim é empolgante, Pedro chega e fala, de jeito nenhum, é pela graça, uhul! E a Bíblia fala que o versículo 12, todos na assembleia ficaram em silêncio. Eu acho que é pelo mesmo motivo que eu, às vezes, e você também ficamos em silêncio quando alguém chega e fala, é só pela graça. Tem algo dentro da gente que pensa assim, será? Não está fácil demais? Eu acho que alguma coisa neles fez eles pensarem, será que Pedro não está exagerando? É só pela graça.
Mas o versículo continua: toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, o bispo, o pastor principal da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus, esse cara era o cara, para todo mundo na igreja ele era o máximo, ele vai falar, ele tem a palavra final. Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. E eu vou ler para vocês os próximos versículos. Ele fala: Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei, reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. E esse é o versículo 19, que é o versículo que eu queria que a igreja de Jacarepaguá amasse, absorvesse, vivesse por ele. Lembra que eu falei para você? Nós temos a tendência, não sei explicar e você também não, mas de complicar algo que é tão simples. O tempo todo isso acontece. Verso 19, Tiago está terminando o seu discurso, e ele diz assim: portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. O que a gente estava fazendo antes? A gente estava pondo dificuldade, a gente estava pondo obstáculos, a gente estava colocando barreiras, paredes entre eles e Deus. Eu acho que a gente não deve fazer isso. Pelo contrário, a gente deve tirar todos os obstáculos, tirar todas as barreiras, não colocar nenhuma dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pessoas que querem se entregar a Deus têm que encontrar um caminho fácil e acessível, sem dificuldades. Eu não peço a elas que cumpram uma série de regras para finalmente poderem ser aceitáveis a Deus, quando Ele já as aceitou em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu li uma frase muito interessante que me marcou mais uma vez na famosa parábola do filho pródigo. Você lembra que no início dessa parábola a história não é sobre um filho, mas sobre 100 ovelhas e uma ovelha perdida? E o nosso pensamento ocidental é diferente. Quando Jesus conta essa parábola, ele fala assim: qual de vocês não vai buscar aquela ovelha e deixa as 99? E todo mundo concorda, é verdade, a gente guarda as 99, elas estão bem seguras, elas não vão a lugar nenhum sem mim, mas eu vou atrás, porque quando alguma coisa valiosa está perdida, eu vou buscar, eu vou até o final. Eu e você pensamos: meu Deus do céu, só uma tem 99. Deixar 99 e buscar uma não faz o menor sentido até o dia em que você é aquela uma. Nós temos dificuldade de compreender a graça de Deus porque não entendemos como fomos alcançados por ela, como nós fomos absurdamente carentes dessa graça. E a gente precisa abrir o nosso coração para isso. O evangelho precisa ser fácil e acessível, porque ninguém fica de fora. E que alguém diga aleluia. E Tiago continua falando: olha, nós não devemos pôr dificuldades, verso 20, pelo contrário. E ele fala que nós devemos pedir que eles façam só 3 coisas. Que se abstenham desse tipo de alimentação. Ele fala de 2 coisas: de comida e de relações sexuais impuras. No caso ele coloca aqui, como? Imoralidade sexual. Claro, isso é uma coisa clássica e básica do cristianismo. Sempre foi, não só do judaísmo, de qualquer cultura. Imoralidade sexual em nenhum nível funciona. Só que ele não está pedindo isso aqui para que eles façam, para que eles cumpram a lei. Olha, eu quero que vocês mantenham algumas das leis para serem aceitos. Não, Tiago está falando, e ele termina dizendo: porque Moisés, desde os tempos antigos, ou seja, a lei de Deus, é pregada a todas as cidades, lida nas sinagogas todo sábado. Sabe o que Tiago está pedindo, gente? Você não precisa fazer nessa, mas tem algumas coisas que são tão ofensivas para nós judeus, que se vocês buscarem não fazer essas coisas, a gente vai viver uma paz melhor. Ele está pedindo um comportamento deles que não é para serem aceitos por Deus, mas para promover paz. Isso sempre vai funcionar. Todo domingo a gente fala alguma coisa nesse nível. Você foi aceito por Deus, amado por Deus, você sabe que Ele te ama.
Por que você não faz isso aqui, então? Por que você não muda aquilo? Por que você não promove um pouco mais de paz aqui? Por que você não ajusta esse relacionamento? Claro. E é mais ou menos isso que ele está falando. Verso 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Essa carta fala, né? Olha, gente, é isso aí, você não precisa mais se circuncidar. Não precisa. Vocês foram aceitos. E o versículo 31, os irmãos leram a carta e se alegraram com a sua animadora mensagem, especialmente os homens, com certeza, se alegraram muito com aquela mensagem. Que bênção, nós não precisamos nos tornar judeus para seguirmos Jesus, nós não precisamos cumprir toda a lei de Moisés para sermos salvos, basta colocar a nossa fé no Messias ressurreto. E é bem simples. Diga comigo, é simples. Isso aconteceu no primeiro século. Alguns séculos depois, alguns anos depois, a coisa ficou complicada outra vez. Mesmo depois de tudo isso, a tendência é ficar complicado. E mais uma centena de anos a coisa piorou. E a gente chega finalmente no episódio mais vergonhoso de toda a história do cristianismo. No ano de 1095, quando o Papa quis formar um exército e retomar e reconquistar Jerusalém, e não importa se a gente tem que matar todo mundo pelo caminho, e milhares de pessoas foram mortas em nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja decidiu fazer isso, lá alguns 1000 anos atrás, mas decidiu. O Papa tinha uma frase famosa dizendo: matar um infiel não é homicídio, é um caminho para o céu. Eu ouço isso e você hoje a gente acha um absurdo, mas a igreja daquele tempo achou que fazia sentido. E nós não estamos imunes a pensamentos assim distorcidos, mesmo no século 21 que nós vivemos. E alguns anos se passaram e algo terrível aconteceu, a Inquisição na Espanha, onde pessoas eram mortas porque elas não cumpriam uma série de regras que eles, a igreja, estabeleceram. E milhares de pessoas foram colocadas na fogueira, em nome de Jesus, para cumprir um padrão estabelecido pela igreja. E no século XV você começa a ouvir falar das indulgências. Alguém inventou uma história de que você consegue salvar uma pessoa que morreu com as suas orações, só que você precisa pagar. Quanto mais você paga, as almas que foram mortas saem do purgatório e vão para o céu. Isso não está na Bíblia, mas a igreja instituiu, porque a igreja adora complicar. Desculpa se isso te ofende, eu também sou igreja. Mas a gente está olhando para a história. E é nesse tempo que aparece Martinho Lutero, que milagrosamente cai no colo dele. Não, ele vai buscar, pega lá o livro de Romanos, que os padres nem liam, mas ele resolveu ler o livro de Romanos e falou: gente, é simples, é pela graça e pela fé, é pela graça e pela fé, não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, é pela graça e pela fé, é simples. E alguns anos depois ficou complicado, outra vez, é inacreditável, mas nunca parou de ficar, e a gente vive num tempo onde está extremamente complicado. Você sabe o que são as 400 mil denominações evangélicas que existem no país? Por que todo dia nasce uma nova igreja com um nome engraçado? Porque todo mundo está dizendo assim: eu sei o caminho, não, eu que sei, não, está certo desse jeito, não, está certo desse outro jeito, não, o certo é isso aqui, não, é por aqui, não, é por ali, é por aqui, não. E era para ser muito mais simples. Lembrando daquele vídeo que eu coloquei para você na introdução, eu perguntei para você: por que você acha que as pessoas têm essa imagem distorcida da igreja? Em parte, a culpa é da própria igreja. Porque em toda a história da igreja, e até os dias de hoje, quando eu digo que a igreja tem uma tendência a complicar, é que nós temos uma tendência a construir muros ao invés de construir pontes, construir paredes. Todo pastor tem isso, ele tem que lutar contra isso. Existe algo que nos puxa a cuidar apenas dos que estão de dentro e esquecer de quem está do lado de fora. Há uma tendência.
Eu já conversei com muitos pastores. Eu já preguei mensagens semelhantes a essa para tentar ajudá-los a enxergar um pouquinho mais disso, mas a maioria não quer nem enxergar. André, está acontecendo naturalmente, evangelismo acontece, a gente não precisa se preocupar, mas eu preciso cuidar. Claro que você tem que cuidar do povo, claro que você tem uma responsabilidade de alimentar, de nutrir, de dirigir, de fazer o que Deus te mandou fazer. Mas Ele, Deus, está lá fora olhando para a estrada para ver se o filho perdido volta. E você? Não vai ajudar? Vai ficar olhando só para aqui para dentro? A igreja gosta de construir paredes, não deixa mais ninguém entrar, não, está bom demais aqui. E queridos, a gente podia fazer isso porque está bom demais, né? Que louvor maravilhoso, né? Que experiência boa, que ambiente gostoso, para que a gente vai, né, se preocupar com isso? Se você acredita que a igreja não precisa crescer em número, é porque talvez você não tenha atentado que o destino espiritual dessas pessoas está em jogo e que elas precisam exatamente da mesma graça que foi derramada sobre a tua vida. Exatamente da mesma graça. Então eu termino, assim que eu terminar a chuva vai parar, pode ter certeza. Dizendo para você que eu tenho uma missão junto com você e quero te convidar mesmo para essa missão. Por que essa mensagem precisa ser levada cada vez mais longe? Porque não há ninguém que não precise de perdão. Tem alguém aqui que não precisa de perdão? Tem alguém? Não, todos nós precisamos. Todo mundo vai um dia experimentar uma crise na sua vida. E a gente precisa saber onde é que Deus está, se Ele se importa comigo no meio daquela crise. No meio da mensagem eu perguntei se você sabe de cor qual é a nossa declaração de propósito, a missão dessa igreja. Nossa missão é, quem decorou? Nossa missão é levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Ou seja, criar uma ponte, não uma parede. É tirar os obstáculos, é quebrar qualquer coisa que esteja entre aquela pessoa e Deus. Não é isso exatamente o que Jesus fazia? Não era exatamente isso? Exatamente. Quando você leva pessoas, quem quer que seja, se você levar uma pessoa em qualquer nível que ela esteja, a se aprofundar mais no seu relacionamento com Deus, você imitou Jesus. Você fez exatamente o que Ele fazia o tempo todo com todo mundo. Aleluia. Porque todo mundo precisa. Porque quando João escreve a respeito de Jesus, ele vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todo mundo importa para Deus. Todo mundo é importante para Ele. Não só as pessoas que você gosta, não só as pessoas que você acha que merecem, não só as pessoas que parecem com você. Todo mundo é importante para Ele. E o nosso papel é arrancar os obstáculos, é tirar as paredes, é não colocar dificuldades àqueles que têm se aproximado de Deus. E se você me perguntar, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida? É o que eu acredito que eu preciso fazer pelo resto da minha vida. Arrumar todo jeito de observar, identificar e arrancar obstáculos para que pessoas se aproximem de Jesus. É por isso, você já me ouviu falar isso outras vezes, que eu preciso de você. Eu preciso que você sirva, que você descubra onde você pode servir, que você se conecte, que você não fique sozinho, mas que você se junte a outras pessoas. Nós temos pequenos grupos com esse propósito. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A vida é para ser compartilhada. Eu preciso que você contribua, orando, abençoando essa igreja financeiramente, essa causa, sim, como a gente precisa. Eu preciso que você convide outras pessoas. Eu espero que nada impeça que você convide outras pessoas. Deixa eu te fazer um desafio. Se você diz assim, André, eu não convido aquela pessoa por causa disso, eu quero saber o que é esse isso. Qual é a razão? Sabe o que acontece, André? Um dia eu trouxe alguém aqui na igreja e o pastor pregou sobre um assunto e foi tão ofensivo para aquela pessoa. A gente precisa saber disso. Porque nós queremos tornar fácil e acessível. Porque você só está aqui porque um dia foi fácil e acessível para você. E você só conheceu esse amor tão grande. Eu estava vindo para cá hoje de manhã, para a igreja, e eu estava feliz e alegre, cantando no carro,
com meus filhos vindo para a igreja, a gente vem ouvindo música, e eu observava as pessoas, eu via alguns lugares que a gente passava e parava, as pessoas nitidamente indo para outros lugares que não são igrejas, roupas revelavam, tinha gente talvez indo para alguma coisa de carnaval e outras coisas. E aí a gente entrou aqui, o ambiente do louvor maravilhoso de manhã, eu fiquei pensando em todas aquelas pessoas, falei, meu Deus, aquelas pessoas, se estivessem aqui dentro nesse momento, eu acho que elas estariam em lágrimas, tendo um encontro real contigo. Porque com certeza não está muito legal lá onde elas estão. Por favor, não me entenda mal, não estou julgando, nem sei para onde essas pessoas estão indo, mas claro, que todo domingo tem gente indo para tudo quanto é lugar, e eu e você vemos para cá. E que experiência maravilhosa. Será que essas pessoas estariam naquele vídeo dizendo, eu não vou, eu já fui, não deu certo, e assim, assado, e nós não podemos, nós não temos nenhuma ingerência no que as igrejas estão fazendo, mas quantos aqui querem junto comigo tirar esses obstáculos, limpar o caminho e tornar fácil, acessível? Convide pessoas, porque Jesus não veio apenas para religiosos, Jesus veio para todos. E a igreja não é só para crentes, ela é para todo mundo e para você também. Amém? Vamos ficar de pé? Você recebe essa palavra? Amém. Deus é bom. Glória a Deus.